Mais uma vez, irmãos, a palavra do Senhor, perdoe nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Porque em Cristo somos mais que vencedores, por aquele Cristo que nos amou, nos fortalece e nos favorece em todas as circunstâncias. Como diz São Paulo, tudo posso naquele que me dá forças, o que fortalece. Você que nos acompanha em casa, que nos assiste, seja edificado na palavra e no Cristo ressuscitado. Hoje, com estes catecúmenos, quero então alegrar pela presença do casal Washington e Alberlândia, que dá continuação a esta formação. E aqui dentro da paróquia, age no lado da formação, que então nos leva a conhecer quem é a pessoa de Cristo. Favorecer para poder mais e mais estar perto daquele que está ao nosso lado. Não nos desampara em hipótese alguma. Amados filhos, nós precisamos estar sempre fortalecidos na fé. Porque esta é a nossa esperança. Porque a fé que eu falo é Cristo, a rocha, aquele que nós esperamos neste Natal, que nasce há mais de 2000 anos atrás, por meio de uma simplicidade de uma manjedoura, mas que é forte, mas que é poderoso e soberano, e que foi profetizado por todos os profetas. Hoje nós temos a alegria de dar um destaque a dois personagens importantes da Sagrada Escritura. De um lado Isaías, do outro nós temos João Batista. Estes dois homens, um que viveu há 700 anos antes da vinda de Jesus, e que faz agora uma profecia, e que faz agora o sentido há 700 anos antes de Jesus nascer. Então, se colocar hoje, o livro de Isaías foi escrito há mais de 2700 anos atrás. E disse bem assim: eis que uma voz gritará no deserto, e consolai, consolai o meu povo. Esta voz que grita no deserto vai dizer: preparai o caminho. Mais do que preparar o caminho, veja só, para ser fiel, 2700 anos antes, filhos, olhe só, ele vai dizer, uma voz, grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor. João Batista está no deserto. João Batista é o precursor, aquele que prepara o caminho do Senhor. É aquele que diz que não é digno de amarrar as sandálias, nem sequer do Cristo. João Batista vivendo de forma austera, radical, buscando sacrifício, oração, anúncio. Ele vai e diz: preparem o caminho do Senhor. O Messias, o filho de Davi, aquele que vai vir da raiz de Jessé. Jessé, o pai de Davi. José foi exatamente da descendência de Davi. João Batista estava no Rio Jordão e trazia multidões, iam até ele para receber o batismo. Mais do que o batismo, confessar os pecados. Vocês imaginam agora eu incorporando o João Batista? Quem aceita? Quem quer que eu seja João Batista? Quem quiser, levante a mão. Tu queres? Ali? Os outros não querem não, né? Porque no tempo de João Batista, quem desejar, vocês vão ter que confessar os pecados publicamente. Agora,
No tempo dele, os chegavam e o pecado era pronunciado para todo mundo ouvir. Qual o seu pecado, Zeca, que nós queremos ouvir? Qual o pecado de vocês, catecúmenos, que estão aqui? Vocês querem dizer publicamente? E olhe que a força deste sacramento, ele veio evoluindo durante muito tempo, porque na época de Jesus e sobretudo os primeiros séculos, passaram-se a ser público, mas depois tinha toda uma reserva, mas reservado só podia se confessar uma única vez. E quem era pecador não tinha direito de ficar toda a Santa Missa. Esperava lá atrás, penitente, e quando era o momento da Eucaristia ia embora, porque é um pecador. Mas voltando, João Batista pregava corajosamente, denunciando e pedindo o que, padre? Olha o que ele pedia. Continua aqui, ó. Aplainai na solidão as estradas do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixe todos os montes, endireite o que é torto. Olha o torto aqui. Endireite. Alisem-se as asperezas, a glória do Senhor não se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. O que é que Isaías, há 700 anos antes de João Batista? Prepare o caminho, se convertam, mudem de vida, hajam com decência. Agora veja o seguinte: quando nós ouvimos o que São Pedro nos diz para sermos homens de Deus, mais fiéis, mais homens e mulheres de plantar e colher os frutos de bênçãos que Ele promete para mim e para você. Como nós devemos colher o que Deus já espera de mim e de você? São Pedro vai dizer isso aqui, gente. Olhe só que bonito. O último versículo da segunda leitura, entenda. E eu pregava hoje, de manhã, de 11 horas, dizendo que cada um nasceu para dar certo na vida. Cada um nasceu para ser homens e mulheres vitoriosos. Exemplo do capítulo 15 de João, que Deus honra quando um filho dele tem frutos e muitos frutos. E eu dizia, você veio aqui para glorificar a Deus com sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida matrimonial, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Tudo que você veio fazer, você tem que ser próspero, como está Salmo 1. Você como uma árvore plantada na videira. Tudo o que você fizer prosperará, porque você medita na palavra do Senhor. Tudo é tudo. E eu dizia no início da Santa Missa, com o manto de Maria e São Miguel, sou vencedor. Romanos 8, somos mais que vencedores. Expulse de você todo espírito de derrota em nome de Jesus. Você crê nisso? Católico, cristão, tem que ser verdadeiramente fervoroso. Não só de palavras, mas você precisa fazer isso aqui, ó. Por que nós não somos homens e mulheres de fogo, do Espírito, de palavra, de autoridade? Você tem cumprido isso aqui? Caríssimo. Vivendo na esperança, escute. Esforçai-vos. Ó esse verbo. Esforçai-vos. A teologia cristã, entenda agora, a máxima do nosso cristianismo não é da prosperidade. Não. Eu tenho que esperar de Deus que Ele tenha que fazer para mim, porque eu vivo na sua casa e Ele é obrigado.
eu tenho que dizer: Senhor, realiza aquele milagre da minha vida. Não é assim. A teologia cristã é de duas palavras que se resumem assim: uma resposta para uma superação. Você tem que entender que Deus lhe dá condições para superar. E como é que eu supero? Esforçando. Eu supero fazendo por onde não se sentir conspirado para que as coisas deem errado. Não me coloco como vítima, como passivo. Eu me esforço. E Deus se alegra quando nós trabalhamos, quando nós nos esforçamos, quando nós pelejamos, quando nós confiamos que tudo depende do seu esforço. Não bote Deus onde Ele não pode agir agora. Ele só vai intervir na tua vida quando você já fez o seu tudo. Aí você pede a Ele o socorro. Mas veja que neste mundo, Deus vai favorecer a todos. Mas quem é que está mais preparado? Aquele que se esforça. Segunda palavra da nossa teologia cristã é de criatividade, inspiração, intuitividade, força, atuação, coragem. Porque Deus lhe dá oportunidade e você é capaz de ser renovado, restaurado no sentido de refazer as situações que lhe apresentaciam. Criatividade, na psicologia vai chamar neuroplasticidade, neurogênese. Você está, queira ou não, todos os dias os nossos neurônios, eles se regeneram. Procure alimentar-se, exercitar-se, procure rezar. E isso vai dar a você uma potencialidade de ser inovador. Aí eu posso dizer: sou mais que vencedor no manto de Nossa Senhora, no poder de São Miguel, que nada me derrubará. Amém, filha? Você crê mesmo? Agora, para ter essa fé, não é só esforçar. Encontre uma vida pura e sem mancha e em paz. Isso significa que o Espírito Santo vai estar dentro de você. Como a gente ouviu bem claramente no Evangelho, o último versículo foi o quê? Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o quê? Por isso que nós temos que ser inovadores. Nós temos que ser alternativos no sentido de estar sempre inovando, criando, reelaborando as situações. Deixa eu terminar dizendo aqui uma coisa importante. Que eu vi ontem, meio que cansado e o sono não chegava, eu botei numa palestra. Eu achei tão interessante o que o padre estava dizendo. Você será um derrotado se você ficar recordando o seu passado de forma a se martirizar. Um passado lembrado com remorso. Porque o único que é especialista na sua vida é o encardido que sabe inteiramente do seu passado. Ele não conhece o meu presente, ele não saberá o meu futuro. Mas ele sabe tudo o que você fez, o que eu fiz. E ele tenta de alguma forma usar meios, estratégias para fazer você cair naquele pecado
através de uma tentação, de uma provação, dele tornar-se infantilizado, derrotado, voltar a sentir aquela culpa. O que eu posso fazer, Padre? Entenda aqui uma coisa bela. Você não pode dizer que apagou o seu passado. Eu esqueço o meu passado. Não, você não esquece. Está no teu HD do teu interior, do teu cérebro, de tudo que você fez, está aqui, não tem como apagar. O que eu posso fazer, Padre? Reorganizar o meu passado, reiluminar, rebatizar aquela situação. Como isso, Padre? Deus vai dar outra oportunidade até você morrer de passar por aquela situação, agora com um olhar cristão, com um olhar mais iluminado, mais amadurecido, mais fortalecido, e você é responsável agora pela sua escolha. E você vai dizer o quê? Eu vou voltar àquela situação difícil que eu vivia? Aquele pecado que eu tinha? Aquela relação conflituosa, maldosa com meu pai, com minha mãe, com o esposo, o adultério que eu vivia? Aquela situação que eu tinha claramente sinais que eu não poderia permanecer naquele erro? E rezar, sabe? Rezar por situações que muitas vezes pessoas são cabeças duras. Eu lembro de uma vez que uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, dizendo assim: pai, ele me chama, olha, foi um sobrinho, eu sei o que eu fiz, Deus mostrou para mim, se eu continuar, eu vou morrer. Dei uma virada no carro, puf. De repente chegou uma senhora evangélica e disse: meu filho, se você continuar bebendo, você vai terminar sua vida. Um outro irmão meu lá atrás, eu estava no seminário, ele vivendo de forma assim como bem queria, porque tinha poder, tinha prestígio, podia fazer o que queria. Uma vez ele estava na festa, aí ele conta o porquê que a vida dele entrou numa situação em que só não perdeu a vida porque houve a intercessão da mãe biológica. Escute o que ele disse. Todo cheio de pompa, porque tinha um cargo de poder político, e bebendo, indo para a festa, passou uma pessoa com a camisa com a imagem de Nossa Senhora. E ele olhou e ridicularizou. Essa mulher desnobou a menina, difamou. E justamente quando depois, numa situação de tomar tantas coisas para morrer, foi uma mulher, uma mãe, que foi até ele e disse: levante, saia desse lugar, levante a cabeça, porque você não pode se deixar derrotado. Tem problema, tem dívida, vamos pagar. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos colocar o nosso passado de forma negativa. Foi ruim aquele passado? Agora retome iluminado pela Santa Cruz de Cristo. E que o Senhor nos dê hoje, como fez através do Evangelho, ser batizado por esta força poderosa que é o Espírito Santo.
Que Ele nos dê força, nos dê coragem e nos livre do mal, de sermos impuros, de sermos manchados, de sermos negativados e levados ao fracasso. O Senhor me